Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu quero abordar o profeta Natan contigo. Eu quero falar como a sua coragem escatológica ressoa nos dias de hoje. Ressoa de verdade. Natan, ele foi um homem de Deus que não teve medo de confrontar o rei Davi sobre os seus pecados. Ele usou a sua voz para trazer a verdade, mesmo diante de tanto poder. E com isso a gente percebe que a gente vive num tempo em que a verdade ela é muitas vezes distorcida ou até ignorada. Assim como Natan, nós precisamos ser ousados e também precisamos ser corajosos. Ele nos ensina que, independente da nossa posição ou o que está em jogo, nós devemos sempre buscar a verdade e confrontar as injustiças. A mensagem escatológica de Natan é relevante. Agora, mais do que nunca, eu vejo que ele nos lembra que as consequências dos nossos atos têm um peso eterno. É isso mesmo. Hoje muitos se esquecem e vivem da maneira assim como querem, fazendo tudo quanto é coisa de errado. E eu falo de mim mesmo, não falo de outras pessoas não. Eu sou exemplo vivo. Às vezes eu tenho cada pensamento que só Deus na minha vida para consertar tudo isso. E a verdade de tudo isso é que a cada decisão a nossa vida está em jogo. E tudo isso conta, e cada ato, tem repercussões. Então precisamos de vozes como a do profeta Natan para nos encorajar. É uma voz que desafia o status, desafia o poder e que nos chame a responsabilidade. Não precisamos ficar em silêncio quando vemos injustiças ou hipocrisia à nossa volta. É nosso dever levantar a voz e ser agente de mudanças. O muro não é de Deus. O muro já tem dono. O muro é do inimigo. Do inimigo que está todo dia ali cutucando e tentando te afastar do grande propósito, do grande amor de Deus. Eu falo para vocês que eu não sou exemplo de nada, eu não sou exemplo de ninguém. E aqui eu vou mais além, ninguém é exemplo de ninguém. Ditas pessoas que põem a Bíblia debaixo do sovaco e arrotam santidade, não são exemplos de ninguém. Pastores, bispo, padre, anciões, líderes espirituais, ninguém é exemplo de ninguém. Todos nós pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. E Deus deixou claro, todos pecaram, todos. Não acreditem em santidade de ninguém, ninguém é exemplo de ninguém. Olhem para o alvo, o nosso exemplo é Cristo, é Jesus. Olha, eu vejo muitas coisas, escuto muitas coisas e tento reter aquilo que é bom para mim. Não há a menor possibilidade de eu me tornar uma pessoa ateia. Eu acredito profundamente em Deus, mas é profundamente, tremendamente em Deus. E acredito nele de todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com toda a minha alma. Não tem a menor possibilidade. Eu vejo assim que há muitas distorções, há muitas coisas assim absurdas, tanto no meio religioso quanto no mundo ateísta, no meio ateísta. E eu estou muito ligada a isso. Eu não quero cair nas armadilhas do inimigo, mas eu não quero mesmo de acreditar que o mesmo Deus que cria o bem, cria o mal. Não, Deus criou os seres humanos, Deus criou outras criaturas, pode ser, não sei, tem muitas coisas que são mistérios, mas Deus nos dotou de sentimentos
para que assim nós pudéssemos fazer escolhas acertadas ou não. Ele nos deu a liberdade para fazermos essas escolhas. E aí eu vejo o profeta Natan, né? Como podemos ter a coragem de Natan para falar a verdade? Eu quero refletir um pouco sobre isso, no agir com firmeza e agir com amor. O mundo precisa de pessoas dispostas a confrontar o erro e buscar justiça. Mas o profeta não é apenas uma questão de palavras, mas de ações. Eu não sou profeta, mas eu acredito que nós podemos profetizar sobre nossas vidas. Eu convido você a fazer isso. Profetize a favor da sua vida. Profetize sobre a sua vida. Quando Natan confrontou Davi, ele falou: este homem é você. Em Samuel, 2 Samuel 12, versículo 7. Sabe? Isso mostra que mesmo diante do poder de alguns líderes espirituais, não é que sejamos mal educadas, mas nós devemos nos posicionar assim, não ser papagaios espirituais. Eu não quero ser mais papagaio espiritual, mas é com educação, com amor, eu coloco ali a minha posição no que eu acredito. Eu não sou piolho para andar sobre a cabeça de ninguém, sabe? Eu tenho entendimento, Deus me dotou com tudo isso e Deus dotou a você também. Então vivemos num tempo em que é fácil se calar diante da injustiça ou da corrupção. Mas assim como Natan, nós somos chamados a ser voz de verdade. Lá em Efésios 4, versículo 15, sabe o que diz? Paulo nos ensina a falar a verdade em amor. É isso mesmo, estou com a Bíblia aqui e estou lendo. Ele nos ensina. Isso significa que devemos ter coragem para abordar questões difíceis, mas sempre com compaixão e com graça. Natan também nos lembra que a graça de Deus é poderosa, né? Após o confronto, Davi se arrependeu. Tem muitos que dizem: nossa, Davi fez isso, Davi fez aquilo, que homem que se diz santo, esse é um homem de Deus. A diferença está no arrependimento, sabe? No que você é melhor do que Davi? Em nada. Quantas pessoas você não mata com a sua palavra, com as suas ações, com as suas atitudes? Matar não é só pegar um punhal, uma espada, uma arma, uma faca, sei lá. Não. Matar vai além. O que você é melhor? Em nada. Nada. Aquele que se acha melhor do que o outro é pior, o pior de todos. 1 Timóteo 1,15, dos pecadores eu sou o pior. Apóstolo Paulo falando. Sabe? O Evangelho é uma coisa maravilhosa. E a gente vendo um profeta Natan, falando de graça. É Velho Testamento, Velha Aliança, mas falando de graça, nos abordando o verdadeiro significado, o significado do arrependimento, do amor, da retidão. É isso, é sobre isso, é sobre esse propósito, é sobre isso que Jesus confronta lá em João 5,18. E Jesus quebrava o sábado e dizia ser o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele veio para quebrar tudo isso. Quando Jesus está lá no poço e pede de beber para aquela mulher, a mulher fala: como? Você sendo judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Eu sei que eu estou repetindo algumas coisas que eu falei, mas é porque isso é tremendo. Jesus veio para quebrar preconceitos. Mulher e samaritana e um judeu conversando, que os judeus se achavam a quem? Deus é tremendo. A coragem não é uma ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Assim como Natan, sejamos profetas dos nossos contextos, proclamando a verdade, vivendo o amor na graça todos os dias. E eu convido você, vem meu amigo, minha amiga, venha para a graça, vem para a graça.